Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Jair Bolsonaro e Donald Trump se encontram na Casa Branca. O presidente americano afirma que apoia a entrada do Brasil na OCDE. Eles também falaram sobre a crise na Venezuela e as relações comerciais. Os dois presidentes ainda trocaram camisas das seleções de futebol. Ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, é preso pela terceira vez. Agora ele é acusado de tentar obstruir a justiça. Polícia diz que jovem de 17 anos apreendido hoje é um dos mentores do massacre na escola Raul Brasil, em Suzano. Estas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Amanhã o governo deve entregar ao Congresso Nacional o texto com as mudanças na aposentadoria dos militares. Oficialmente, a reunião entre o presidente em exercício, general Hamilton Mourão, e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, serviu para a discussão de vários temas, mas um com certeza era o principal, a reforma da Previdência. Tanto que nenhum dos dois evitou o tema. A previsão é que o texto com as mudanças na aposentadoria dos militares seja enviado amanhã ao Congresso Nacional. Não tem nada faltando definir da parte do Ministério da Defesa, é só a decisão do presidencial agora. Deverá, possivelmente, ser entregue no Congresso Nacional ainda amanhã. Nós estamos aí fazendo os ajustes finais para apresentação ao presidente da República amanhã, ainda na parte da manhã. O projeto com as mudanças na aposentadoria dos militares é uma exigência dos parlamentares para analisarem a reforma da Previdência proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. Confirmada a entrega do texto, nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara começa a analisar a proposta. Mas já existe um plano B caso o governo atrase o envio. Caso haja o indício de que haverá uma demora no envio da reforma dos militares, nós conversaremos com todos os coordenadores da CCJ para que possamos elaborar outro calendário e entrar em alguns acordos. Então nada muda, o governo vai mandar no dia 20 e nós vamos estar designando o relator essa semana. Enquanto a CCJ tenta dar os primeiros passos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, amplia o protagonismo nas negociações. Um dos alvos são os governadores, que podem pressionar os deputados. Você tem o partido do presidente só com 50 deputados, então para chegar a 308, nós temos que construir apoios em todos os campos políticos. E nós temos governadores de todos os partidos, que precisam compreender, acho que os governadores compreendem, mais os seus partidos, que se nós não fizermos a reforma que atenda, que tem um impacto fiscal importante para estados, municípios e a União, nós vamos ter uma crise fiscal, uma crise inclusive de pagamento de salário em muitos estados, já daqui a 2, 3 anos, somando aos 7 estados que já têm dificuldade de pagar salário e aposentados. Já há estudos afirmando que se a reforma da Previdência não for feita neste ano, já no ano que vem o governo vai enfrentar dificuldades para fazer pagamentos. E a coisa piora muito em 2021. Daí a urgência em reformar a Previdência como medida emergencial para salvaguardar o país da catástrofe. A reforma precisa ser feita, custe o que custar, doa a quem doer. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, foi preso hoje pela terceira vez. A Justiça do Estado determinou a prisão por suspeita de que o tucano estaria tentando obstruir a justiça. Richa é acusado de se beneficiar de um esquema de corrupção em obras de escolas públicas. De acordo com o Ministério Público, o ex-governador seria o chefe de um esquema que desviou cerca de 22 milhões de reais. Richa já foi preso em outros 2 casos, mas libertado em seguida. Num deles é investigado pela Lava Jato por desvio de recursos em concessões de rodovias. E em outro, em um esquema criminoso na manutenção de estradas rurais no Paraná. A General Motors anunciou hoje um investimento de 10 bilhões de reais nas fábricas do estado de São Paulo.
O anúncio foi feito durante reunião com o governador João Dória, do PSDB, e o presidente da GM na América Latina, Carlos Arlenga. O dinheiro será investido a partir de 2020, ao longo de 4 anos. Segundo a montadora, 13 mil empregos serão preservados no estado paulista. Esse investimento de uma multinacional que de boba não tem nada indica que investidores internacionais importantes acreditam na retomada do desenvolvimento do Brasil. A Prefeitura de São Paulo anunciou mais uma vez mudanças nas regras para o embarque e desembarque de passageiros no aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. O novo modelo foi proposto após reunião com representantes do aeroporto, dos taxistas e motoristas de aplicativos. Agora, todo mundo que chegar com passageiros, seja táxi, carro particular ou de aplicativo, vai passar pela parte superior do aeroporto e desembarcar essas pessoas lá na frente, na área do check-in. Quem quiser pegar um táxi para deixar o aeroporto tem que esperar no piso superior. Já o embarque de passageiros em veículos particulares e de aplicativos vai acontecer no andar de baixo. As vagas de táxi que existiam ali vão ser transferidas para o piso de cima, exceto a vaga de acessibilidade. O assunto vem causando polêmica desde sexta-feira, quando passou a valer a primeira mudança nas regras. Passageiros reclamam da falta de sinalização no aeroporto para informá-los sobre onde embarcar e desembarcar. Está bem bagunçado ainda, eu acho que precisa de um pouco de organização, né? Antigamente era até melhor. Já os motoristas de táxis e aplicativos têm dificuldade em localizar os passageiros e até em saber onde devem parar. Todos os passageiros de táxi que tinham o privilégio de ter uma cobertura lá embaixo não tem mais. Estão todos na chuva e colocados aqui, ó. Uma verdadeira bagunça, desorganização, um verdadeiro desrespeito com o passageiro. Tudo na mais perfeita confusão. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. Eles conversaram sobre comércio, segurança e Venezuela, entre outros temas. Veja na reportagem da enviada especial a Washington, Luciana Camargo. Jair Bolsonaro chegou à Casa Branca no começo da tarde. Foi recebido na porta por Donald Trump. Os presidentes seguiram direto para o Salão Oval, onde fizeram rápidas declarações. Trump exaltou a campanha de Bolsonaro no ano passado e chamou o Brasil de grande amigo. O presidente brasileiro afirmou que tem muita coisa em comum com o republicano e que o Brasil estará engajado com os Estados Unidos. Os líderes trocaram camisas das seleções nacionais e lembraram de Pelé. Camisa, né? Que simboliza ali o bom jogador todo o tempo, Edson Arantes do Nascimento, que nos deu muita alegria no futebol. E é um prazer aqui entregar essa camisa aqui. Após o encontro no Salão Oval, Trump e Bolsonaro se reuniram a portas fechadas e almoçaram. Eles voltaram a falar com a imprensa no jardim da Casa Branca. O republicano revelou ser favorável ao Brasil como aliado fora e até dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e reafirmou: uma intervenção na Venezuela não está descartada. Quando perguntado sobre um possível apoio brasileiro à ação militar, Bolsonaro desconversou. Tem certas questões que, se você divulgar, deixa de ser estratégia. Assim sendo, essas questões reservadas que podem ser discutidas, se já não foram, não poderão se tornar públicas, obviamente. Tudo que tratarmos aqui será honrado, mas, infelizmente, certas informações, se porventura vierem à mesa, não podem ser debatidas de forma pública. Mais tarde, Bolsonaro afirmou que usará a diplomacia até as últimas consequências. Sobre a relação comercial entre os países, Trump afirmou que ela nunca foi tão boa como deveria ser. Disse também apoiar a entrada do país na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Há quase 2 anos, o Brasil pediu formalmente para se tornar um membro pleno da organização, o que poderia viabilizar mais investimentos para o país. Mas, para conseguir um apoio concreto dos Estados Unidos, o governo brasileiro vai ter que atender a uma exigência. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, os americanos querem que o Brasil deixe a lista de países com tratamento diferenciado e especial da Organização Mundial do Comércio. Nações que fazem parte dessa lista têm direito a algumas vantagens, como mais tempo para cumprir acordos. Depois de deixar a Casa Branca, Bolsonaro foi ao Cemitério Nacional de Arlington e visitou o túmulo do soldado desconhecido.
Durante o dia, o presidente brasileiro também se reuniu com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. Depois de 3 dias de visitas, Bolsonaro volta ainda hoje a Brasília. Luciana Camargo, de Washington, D.C., para o Rede TV News. E o Itamaraty divulgou agora há pouco um comunicado em que afirma que o presidente Jair Bolsonaro vai começar a abrir mão do tratamento especial que recebe na Organização Mundial do Comércio. A decisão, segundo o comunicado, está alinhada com a proposta de Donald Trump de que os Estados Unidos apoiem a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os resultados definitivos da viagem nós vamos conhecer nos próximos dias. Mas desde já, pode-se afirmar que foi bem sucedida. Bolsonaro foi muito bem recebido e os encontros com Trump bastante cordiais, expressando apreço mútuo além do esperado. Trump apoiou a entrada do Brasil na OCDE, mas em troca quer que o país abra mão de sua posição de privilegiado na OMC, privilégio concedido apenas aos chamados países em desenvolvimento. O Brasil deve ser admitido também como aliado extra na OTAN, o Tratado Militar do Atlântico Norte. Certamente há outras exigências ainda não muito claras. Sem dúvida, a presença de Bolsonaro aproximou os dois países, quebrou o gelo com os americanos e destravou decisões não tomadas devido às posições de esquerda dos governos Lula e Dilma. Uma educadora da rede pública de São Paulo pode ser escolhida como a melhor professora do mundo. Débora Garófalo dá aulas em uma escola municipal na periferia da capital paulista e está entre os 10 professores finalistas do Global Teacher Prize, considerado o maior prêmio da educação. Uma embalagem de desodorante se transformou em helicóptero. Pedaços de papelão formaram um jogo de Pac-Man. E copinhos plásticos de café ganharam energia e as cores de um semáforo. As criações são de alunos do 8º ano da escola Ari Parreiras, na Zona Sul, e fazem parte do projeto Robótica com Sucata, que desenvolve protótipos a partir de materiais recicláveis. A ideia veio dessa situação que eles residem na comunidade, dessa situação de extrema pobreza também, e de ofertar para essas crianças uma transformação através da tecnologia como uma propulsora aprendizagem. Débora Garofalo começou o projeto em 2015 e decidiu usar como objeto de estudo a própria comunidade onde vivem os alunos. Assim, a sala de aula e o laboratório de informática ganharam uma nova visão. A professora também trouxe os estudantes para fora da escola e ofereceu aulas públicas nas ruas, até porque é aqui que está grande parte da matéria-prima desse projeto. E foi assim, caminhando pelo bairro, que a Débora e os alunos conseguiram retirar mais de 500 quilos de sucata do lixo, material que nas mãos deles ganhou um novo destino e uma nova função. Além de ajudar o nosso meio ambiente, a gente também pode pegar essas coisas e reciclar para a gente poder criar o que a gente quiser. Não é só o ensino de robótica, é aprender a intervir na sociedade. Mas mais do que isso, é uma oportunidade para esses jovens, através da linguagem de programação e da robótica, realmente atuarem como cidadãos globais e cuidarem do planeta de uma forma sustentável. E foi a partir dessas aulas que a professora se tornou finalista do prêmio Global Teacher Prize, uma espécie de Nobel da Educação que elege o melhor professor do planeta. A transformação que ela fez com a gente, ela fez a gente começar a passar a olhar o lixo de outra forma. Débora é a única brasileira na disputa e concorre com outros 9 educadores. A final acontece no dia 24 de março em Dubai, nos Emirados Árabes. A turma por aqui já está na torcida. Quem é a melhor professora do mundo? A polícia prendeu hoje um adolescente suspeito de participar do ataque à escola Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo.
Agora à tarde, o Ministério Público passou mais detalhes da colaboração desse menor no atentado. Quem acompanhou foi o repórter Ed Polo. Oi, Ed, boa noite. Esse menor já havia sido apreendido na semana passada apenas para prestar depoimento e hoje saiu realmente essa ordem de apreensão por um tempo maior, né? Qual teria sido a participação dele no crime? Boa noite, Amanda, Boris, boa noite a todos. Isso mesmo, ele prestou depoimento na quinta-feira passada, mas a juíza não encontrou indícios que pudesse pedir, né, a apreensão deste rapaz. Hoje, ela sim encontrou com provas que a polícia conseguiu nos últimos dias e pediu a apreensão dele por 45 dias. Ele foi apreendido na casa dele, onde ele mora com os pais, em Suzano, por volta das 10 horas da manhã, encaminhado para o Instituto Médico Legal, fez exame de corpo de delito e depois foi para o fórum. E aí a doutora Érica Marcelina Cruz pediu essa apreensão, 45 dias, ele já foi encaminhado, inclusive, para esta unidade da Fundação Casa, essa unidade não foi divulgada até mesmo para a segurança deste jovem, e aí o promotor vai decidir, se encontrar mais indícios que comprovem a participação efetiva dele, ele pode passar os próximos 3 anos recluso, se não, ele vai ser liberado, mas o promotor disse aqui na coletiva, que terminou no final da tarde, que, na verdade, acredita que ele vai ficar sim os 3 anos, porque a participação dele é muito contundente. Inclusive, eles analisaram as conversas telefônicas do celular dele com os outros 2 que acabaram mortos, né? O Guilherme e o Alexandre, esses 2 que também participaram do massacre efetivamente, e ele só não foi chamado para o massacre através dessas conversas que vazaram, que a polícia hoje disse para nós, porque, Amanda, ele participou de uma cerimônia religiosa uma noite antes, e o Guilherme Turci, né, o principal mentor aí desse massacre, disse que ele poderia se arrepender depois, que ele foi para a igreja, enfim, e por isso ele não foi convidado. Ontem, a polícia entregou 13 tópicos que reforçam a participação dele, entre eles um depoimento de uma professora que no ano passado ela fez uma conferência na classe para saber o futuro, né, dos alunos, e ele foi muito categórico dizendo que o sonho dele era entrar no colégio e fazer um massacre. Olha que absurdo, ele disse isso para a professora disse isso em depoimento, contou bastante para a apreensão dele hoje, e um outro colega também depôs ontem e disse que ele havia dito a ele, através do WhatsApp, né, nas conversas em redes sociais, que ele participou efetivamente do planejamento desse massacre. Enfim, a polícia então não encontrou outra solução a não ser pedir de novo a apreensão dele. E ficou caracterizado também hoje, Amanda, o promotor entregou aqui para os jornalistas que estavam presentes na coletiva um dispositivo dizendo o seguinte, que está comprovado através do Instituto de Criminalística que o Guilherme matou o comparsa e depois se matou. Isso foi comprovado pelo IC. Agora, a polícia está atrás de quem vendeu a arma, já sabe quem vendeu a arma, é questão de minutos, né? Pode ser apreendido preso até amanhã, quem sabe, e também de outros adolescentes, que coisa, hein? Que poderiam também ter participado desse massacre. Novos capítulos devem ocorrer aí nos próximos dias. Ed Polo, de Mogi das Cruzes, para o Rede TV News. Olha, hoje vamos assistir a reportagem, porque os alunos da Escola Raul Brasil em Suzano, na Grande São Paulo, retornaram à escola. Não foi um dia de aula comum, obviamente, eles receberam apenas carinho e apoio psicológico. No muro, os nomes das 7 vítimas do massacre. Por todos os lados, mensagens de força para quem precisa continuar. Na porta da escola, voluntários cantaram e entregaram flores aos pais e alunos que chegavam. Até cães terapeutas vieram ajudar. E mesmo com tanto apoio e solidariedade, a volta, 6 dias após o atentado, foi dolorosa. É muito difícil, né? Porque só a gente que é pais, a gente entende o lado deles, né? Foi uma tragédia o que aconteceu aqui, né? E está sendo muito difícil. Eu estou muito em choque, eu sempre tento fazer alguma coisa para não ficar lembrando. Toda vez eu quero jogar futebol, eu quero poder ver meus amigos para não poder ficar pensando nisso. É muito ruim ver uma agonia muito grande sobre o barulho dos tiros. Qualquer fogos que solta, só fogos de artifício, qualquer bombinha eu penso que é tiro já e fico mal. Assustada, a mãe de Wesley não quer que o filho volte a estudar no Raul Brasil.
vai dele, né? Não sei. Eu perguntei para ele se ele vai querer, ele disse que não sabe ainda, mas vamos ver o que acontece. O susto foi muito grande, fiquei muito assustada. Para tentar superar todo esse trauma, dentro da escola, psicólogos auxiliam pais e alunos. A gente tem a cada dia um enfoque porque a gente não pode impor, não é? Então a gente acolhe. Então a nossa é a acolhida. Os pais vêm, a gente conversa o que está precisando e dentro desse movimento a gente começa a lançar mão, junto com os psicólogos, dos psiquiatras, das terapêuticas adequadas. Não desistir. É isso que Vinícius, que perdeu a mãe no massacre, a educadora Marilena Meso, acredita que ela desejaria nesse momento. A única coisa que minha mãe ia querer que eles continuassem é não desistir. Então, se eles não desistissem de seguir em frente, minha mãe com certeza vai estar feliz lá em cima. Minha mãe não se foi em vão. Minha mãe vai deixar um legado e isso vai ajudar muita gente, com certeza. Tudo indica que esse jovem que foi apreendido e participou do planejamento do morticínio de Suzano deve ficar fora de circulação, no máximo até 3 anos, e pode ser solto quando completar 18 anos. Depois sai para continuar matando. É um exemplo de que é preciso mudar essa situação, reduzindo a maioridade penal. A Polícia de Minas Gerais investiga denúncias de assédio sexual sofrido por mulheres em um estúdio de tatuagem em uma área nobre de Belo Horizonte. Pelo menos 15 vítimas se juntaram para mover uma ação coletiva contra o tatuador. A tatuagem desta mulher foi feita há quase 4 anos. Ela lembra que ficou constrangida com o comportamento do tatuador. Eu estava com uma roupa de ginástica, eu tirei o top e a camiseta, só a parte do lado esquerdo, né? Levantei os braços e deitada na maca, eu fiquei numa posição muito desconfortável, fiquei muito próxima ao corpo dele. E quando eu levantei para olhar no espelho, né, a tatuagem, eu vi que ele estava excitado, nitidamente. Envergonhada, ela preferiu não expor o caso. Mesma atitude desta outra cliente do estúdio, que diz ter sido assediada 2 vezes pelo mesmo homem há 1 ano e meio. Da primeira vez eu fui fazer uma tatuagem no braço, e aí ele pediu para que eu ficasse com o meu braço estendido, e a minha mão pegava nas genitálias dele. Da segunda vez, eu fui para fazer 3 tatuagens. Ele pediu para que eu descesse um pouco a minha calcinha. Fiquei extremamente desconfortável, mas achei que era por causa da posição que ele precisava para fazer a tatuagem. As denúncias começaram há 3 dias depois que uma ativista aqui de Belo Horizonte publicou nas redes sociais que prefere fazer tatuagens com mulheres. Nos comentários surgiram dezenas de relatos de abusos sexuais que teriam sido cometidos pelo mesmo tatuador. A responsável pela publicação já recebeu mais de 40 denúncias. Uma delas de uma mulher que era menor de idade na época. Foi muito acima do que eu imaginava. Era uma simples troca de experiência. Não imaginava que receber relatos envolvendo casos de pedofilia, que nós já passamos para o Ministério Público. Segundo as mulheres que fizeram as denúncias, o tatuador é Leandro Caldeira, dono de estúdio de tatuagem em uma área nobre da capital mineira. Fomos até lá e pela manhã, uma funcionária disse que não havia mais ninguém no local. À tarde, o estabelecimento estava fechado. Nas redes sociais, Leandro disse que é tatuador profissional há 22 anos, sem nenhuma mácula no currículo. E afirmou, como pai de família, marido e filho, que nenhuma das acusações são verdadeiras. O sentimento agora é de querer fazer alguma coisa. A primeira coisa que veio na minha cabeça é, poxa, como eu fui ingênua. Isso não pode ficar assim. Integrantes do PCC foram alvo hoje de uma operação da polícia em 5 estados. A maioria comandava ataques de dentro dos presídios. Foram mais de 100 ataques a ônibus registrados em 40 cidades de Minas Gerais que levaram a polícia a começar a investigação. Os policiais monitoraram por 8 meses os líderes do primeiro comando da capital, que atuam em presídios do estado. A facção criminosa já teria traído mais de 2.000 integrantes em cadeias mineiras. As principais lideranças do primeiro comando da capital estão identificados e com mandados de prisão preventiva expedidos em seu desfavor e indiciados pelo crime de integrar
organização criminosa. De acordo com a Polícia Civil, 12 acusados comandavam as ações da facção, mesmo detidos em penitenciárias de segurança máxima aqui de Minas Gerais. Outros 13 suspeitos foram presos na operação, que também cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades do Paraná, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A Polícia de Minas aguarda agora autorização para transferir 8 criminosos para presídios federais. O objetivo nosso é separar, segregar essas lideranças, e a gente sabe que um dos maiores problemas de difusão da ideologia do PCC e do aumento dos seus integrantes é exatamente se dar pela sua presença e a sua divulgação dessa ideologia dentro do sistema prisional. O PCC atingiu um tamanho gigantesco. A única maneira de enfrentá-lo com eficiência é com informação, chamada inteligência, estrangulando os seus ganhos e negócios. E isso, claro, vai demorar. Está tudo dominado. A cidade de Santo André, no ABC Paulista, registrou mais um caso de feminicídio. Lucas Alves da Silva, de 24 anos, matou Engel Sofia Pironato, de 21, com um golpe conhecido como mata-leão. Em seguida, ele escondeu o corpo em uma geladeira. O rapaz foi preso horas depois no centro da cidade. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento. Esse foi o segundo caso de feminicídio no município em menos de 24 horas. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de colchões hoje de manhã em Salvador. O fogo teria começado na área onde são produzidos blocos de espuma e rapidamente se alastrou por todo o galpão. Uma fumaça preta se espalhou pelo céu da região. Moradores do entorno tiveram que sair às pressas por causa do perigo de intoxicação. Ninguém se feriu. Bombeiros do Recife montaram uma operação de emergência para salvar um filhote de cachorro. A cabeça do animal estava presa dentro de um cano de ferro. Os homens tiveram que usar uma ferramenta elétrica para cortar o metal. Depois de muito trabalho, eles conseguiram remover o cano. Os advogados que representam famílias de 7 vítimas do incêndio que destruiu o centro de treinamento do Flamengo no mês passado reclamam que até agora não foram chamados pelo clube para negociar as indenizações. A tragédia deixou 10 adolescentes mortos. Os advogados dizem que o Flamengo não ofereceu amparo psicológico às famílias das vítimas e também não está negociando as indenizações como deveria. O Flamengo simplesmente abandonou essas famílias, não procura, não conversa, não tem qualquer tipo de contato com eles. Eles representam as famílias de Christian Esmério, Gedson Santos, Pablo Henrique da Silva, Jorge Eduardo dos Santos, Samuel Tomás de Souza Rosa, Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas e Riquelmo de Souza Viana. Entendo que eles querem quebrar essa unidade das famílias, eles querem negociar um a um, sem um saber da negociação do outro. Eu acho que essa é a estratégia que eles estão adotando. Só que nós somos um grupo. Na nossa reunião no Tribunal de Justiça, uma das mães disse: nossos filhos morreram juntos e nós vamos continuar juntos. O Flamengo respondeu às acusações com uma nota oficial. O clube nega que tenha aberto negociação com 9 famílias. Afirma que já fechou acordo com uma e que discute os valores com outras 3. O Flamengo também respondeu que foram os advogados que encerraram as negociações ao recusarem as propostas apresentadas no tribunal. O Flamengo ainda alega que presta acompanhamento às famílias e que gastou até agora mais de R$220 mil em passagens e hospedagem de parentes, advogados e empresários dos jogadores. A intenção dos representantes é reabrir as conversas a partir dos valores sugeridos pelo Ministério Público para cada vítima. R$2 milhões e 10 mil por mês até o dia em que o atleta completaria 45 anos. Chega um momento que a gente vai ter que partir para o norte, ou vai procurar o judiciário, ou que, se for o caso, a família entender por bem, procurar o Flamengo, que seja feito. A questão é que deveria partir do clube. O clube que se diz o maior do Brasil, o mais querido, ele não está sendo querido com as famílias onde ele deu causa da morte dos seus filhos. E agora a Gabriela de França vai contar para a gente como é que fica o tempo amanhã. Gabriela, o verão está terminando e nós gostaríamos de saber como é que fica a próxima estação.
Olha, Boris, Amanda, depende da região, viu? Mas principalmente a gente tem aí uma diminuição da chuva e também do calor. Boa noite para vocês, ótima noite para você aí de casa. Verão tá acabando, o outono começa exatamente às 18 horas e 58 minutos, horário de Brasília. E além do amarelar das folhas, né, o outono se caracteriza também aí pelo tempo mais seco no interior do Brasil. A chuva diminui principalmente no centro-oeste e no sudeste. Por outro lado, a chuva fica mais concentrada no extremo norte do Brasil e também no litoral do Nordeste. Outra coisa que acontece também agora, nesse período, é a entrada aí de ar frio de origem polar, que vai trazer aquele friozinho, principalmente em meados de maio. Aí muita gente está com saudade aí desse friozinho no sul, no sudeste, Mato Grosso do Sul e até em Rondônia e no Acre, que é conhecido como friagem. Bom, o verão vai se despedindo aí com pancadas de chuva em grande parte do Brasil. Tem alerta para tempestade nessas capitais aqui, olha, Belém no Pará e também São Luís no Maranhão, o tempo fica bastante carregado. Lá no Espírito Santo, a chuva também deve ser forte por lá, viu? Desde cedo, chuva acompanhada de raios, ventania. Apesar do mau tempo do temporal, vai estar quente até de madrugada, mínima de 29 graus. E o dia já começa bastante quente também no Rio de Janeiro, mínima de 26 graus, a máxima chega aos 30, mas para os cariocas o sol predomina aí durante todo o dia. Já na capital paulista, o calor e a chuva começam a diminuir aí a partir de quinta-feira. Na quinta-feira, a máxima não passa dos 23 graus, sensação de friozinho. Agora amanhã, máxima de 27 graus e ainda tem previsão de pancadas de chuva. Chuva que pode ser forte, pode provocar alagamentos, como que a gente teve hoje. Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção. E olha, um aviso para quem se arrisca aí no meio da enchente. O contato com a água suja, com a lama, pode provocar uma série de doenças altamente infecciosas. Quem mora em grandes cidades, sobretudo São Paulo, conhece bem essa história. Choveu, alagou. Nas últimas semanas, o ABC Paulista foi a região do estado mais atingida pelos temporais. Muita gente perdeu carros, móveis e teve também quem perdeu tudo. Houve mais de uma dezena de mortos e centenas de desabrigados. Há 20 anos, a Solange vê o mesmo problema acontecer na porta da casa dela, na zona norte da capital paulista. Bom, quando chove, tanto a casa dele como a minha, a dele também, já cheguei a tirar água até aqui da minha cintura. Aqui teve uma época que caiu o barranco todo, inclusive da mãe dele para cá caiu tudo. Depois que a água baixa, o cenário nas ruas é devastador. Lama e entulho deixam locais interditados por dias. Além disso, o lixo acumulado causa mau cheiro e atrai ratos e baratas. Tudo isso aumenta muito o risco de doenças causadas pelo contato com a água suja. O Gerry mora na beira de um córrego e se arriscou entrando na água para pegar um pertence que caiu. Dias depois, apareceram os primeiros sintomas da leptospirose, doença transmitida pela urina do rato. Para mim, eu achei que não ia pegar no momento, então, que não ia criar um caso muito. Eu passei uma semana no hospital, mas graças a Deus eu me recuperei. As principais doenças transmitidas pelo contato com a água contaminada são leptospirose, hepatite A, diarreias infecciosas virais e bacterianas, além do tétano. Tanto a leptospirose como a hepatite A, como eu falei, elas são assintomáticas na maioria dos casos, mas quando evoluem para a forma grave, no caso da lepto pode chegar até 10%, ela tem altíssima letalidade, chegando até 40%, 50% de chance de óbito. Para quem mora em áreas de risco, evitar o contato com a água do esgoto a céu aberto é quase impossível. Por isso, a especialista recomenda alguns cuidados. O que a gente sempre orienta é não reaproveitar de maneira nenhuma os alimentos que tiveram contato com a água. O mobiliário que você consegue recuperar, como mesa, fogão, geladeira, lavar com bastante água e sabão e depois passar o hipoclorito, que é a água sanitária, essa água sanitária doméstica mesmo que a gente utiliza.
Agora, cama, sofá, não tem como você reaproveitar. Cuidados que podem evitar mortes. Felizmente, os casos de leptospirose vêm diminuindo nos últimos 10 anos, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Em 2009, foram registrados 293 casos da doença e 45 pessoas morreram. Em 2017, já caiu para 180 casos e 26 mortes. E no ano passado, houve 128 confirmações da doença e 17 óbitos. A gente fica temeroso porque água é água, natureza é natureza. Quem pode com ela? Pois é, e olha, pode voltar a chover forte agora à noite em toda a grande São Paulo, viu? Para encerrar algumas temperaturas, quarta-feira de muito sol e calor em Boa Vista, 36 graus de máxima, e no sul do Brasil, outono já chega trazendo queda de temperatura em Porto Alegre, não passa dos 25 graus. Boris, Amanda. Aqui caiu o maior temporal há pouco, deu para ouvir, né? É isso mesmo. Obrigada, tchau, gente. Gabi. Boa noite. O Brasil vai perder o certificado de erradicação do sarampo após registrar um novo caso de contágio dentro do país. A notícia veio através de um comunicado enviado pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ao Ministério da Saúde. O governo confirmou a perda do certificado e disse que trabalha para retomar o título nos próximos 12 meses. A perda da certificação ocorre depois de um caso de sarampo endêmico registrado no Pará em 23 de fevereiro deste ano. Em 2018, o país passou por um surto da doença com mais de 10 mil casos em todo o país. Em 2019, já foram confirmados 48 casos de sarampo. Cerca de 300 famílias serão retiradas de suas casas do município de São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, onde uma adutora corre o risco de romper. Maria Luísa tem 65 anos. Ela mora no bairro de Penedo, em São Lourenço da Mata, há 40 anos. Quando chegou aqui com a família, a adutora de Itapacurá estava sendo construída. Sua casa fica bem em cima do duto, que agora corre risco de romper. Vamos ver o que é que vão fazer, o prefeito, o governo, alguma coisa, a solução tem que resolver, né? Tem que dar para cada uma família. Os dutos medem aproximadamente 1,70 m de diâmetro. Alguns estão com as ferragens à mostra. Aqui já é possível ver um vazamento na adutora. Em 2013, a Companhia Pernambucana de Saneamento Básico, a Compesa, ajuizou uma ação na Justiça solicitando a reintegração de posse da área por onde passa a adutora. É um trecho de 5 quilômetros, onde cerca de 300 imóveis foram instalados de maneira irregular. Na última audiência, ocorrida em 27 de fevereiro deste ano, ficou decidido que a Prefeitura de São Lourenço da Mata tem até 90 dias para notificar individualmente a população sobre a necessidade de desocupar as casas. A decisão deixou Dona Lucicleide preocupada. Moradora do bairro há anos, ela não tem para onde ir. A gente não tem condições de sair. E aí, como é que vai ser? Aí eu não sei, né? Porque para obrigo a gente não vai sair daqui da casa da gente para ir para dentro de obrigo, né? A Compesa não quis gravar a entrevista, mas por meio de nota disse que se compromete a implantar uma nova adutora no trecho que apresenta risco de rompimento. A companhia informou ainda que o processo de contratação das obras encontra-se em licitação e serão custeadas com recursos próprios no valor de 42 milhões de reais. Após a licitação, a obra deve durar cerca de 12 meses. No Ceará, a chuva continua causando transtornos. A cidade do Crato, no sul do estado, registrou o maior volume do ano. Um canal transbordou e uma pessoa morreu. O canal do rio Grangeiro, que corta a cidade do Crato, transbordou com a força da água. Foram 120 milímetros de chuva entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Um homem foi arrastado pela correnteza e morreu ao tentar atravessar uma área alagada a cavalo. José Guilherme Pereira de Souza era vaqueiro e tinha 20 anos. O corpo dele foi resgatado pelos bombeiros em uma área de difícil acesso. Outros 2 motociclistas, também arrastados pela correnteza, foram resgatados com vida. Ruas e casas ficaram alagadas. A invasão de escorpiões em casas e condomínios tem assustado moradores de São Paulo. Do começo do ano para cá, mais de 3 mil pessoas já foram picadas. 2 morreram.
Nesse condomínio, na zona oeste da capital paulista, as galinhas da Angola não são somente uma atração. São elas que ajudam a combater a proliferação dos escorpiões. Depois que a gente comprou as galinhas, a gente percebeu que deu uma diminuída. Mas nas últimas semanas a gente percebeu um aumento de volta nos casos. Elas comem os escorpiões. O único problema é que elas têm hábitos diurnos e eles têm hábitos noturnos. Mas quando o encontro acontece, o pessoal daqui comemora. Elson encontrou o escorpião dentro de casa. Ele estava em obras quando levou o susto. Quebrando a parede, eu encontrei eles locado dentro do reboque oco. E ele é de cor amarela, era de cor amarela, né? Uma outra moradora chegou a ser picada. Na semana passada, 2 escorpiões foram capturados. Nos arredores do condomínio, há terrenos com mata e acúmulo de entulho, de onde provavelmente eles vêm. Os lugares que eles costumam se esconder são ralos de chão e pia, no meio do lixo, roupas e calçados, sempre em busca de escuridão e umidade. Só neste ano já foram somados mais de 3.400 casos de pessoas picadas e 2 mortes no estado de São Paulo. A última foi a do menino Simon, de 8 anos, em Votuporanga. Em 2018, foi registrado o maior número de acidentes com escorpiões nos últimos 30 anos. Ao todo, foram quase 27 mil casos e 12 mortes. Esse daqui é conhecido popularmente como escorpião amarelo e é considerado o mais perigoso do Brasil. O tamanho dele não passa de 6 centímetros e essa é a espécie que é mais comum de se encontrar nas áreas urbanas. Esse aumento da proliferação acontece porque a reprodução não depende de acasalamento. Aqui, por exemplo, só tem fêmeas, elas não precisam de macho. Na fase adulta, os óvulos começam a se desenvolver e cada uma tem cerca de 25 filhotes. E isso acontece justamente no período de calor. O Instituto Butantan, em São Paulo, armazena viveiros para fazer a retirada do veneno e produzir o soro anti-escorpiônico e recomenda a quem encontrar um deles, se possível, colocar num pote para que os especialistas possam retirá-lo. Em caso de picada, a orientação é clara. Se quiser, pode lavar com água e sabão o local da picada e colocar uma compressa de água quente para aliviar a dor. Só. Mais nada. E vai direto para um atendimento médico. Subiu para 89 o número de mortos pelas fortes chuvas que atingiram a Indonésia no fim de semana. As autoridades do país informaram que as buscas por sobreviventes continuam. Segundo o novo balanço anunciado hoje, 64 pessoas ainda estão desaparecidas. A inundação que atingiu a província de Papua no fim de semana deixou cerca de 160 feridos e fez com que quase 7 mil pessoas saíssem de suas casas por questões de segurança. Muitas famílias não querem deixar os abrigos por medo de novas tempestades. As equipes de resgate continuam trabalhando para salvar pessoas em áreas de risco em Moçambique e no Zimbábue. O ciclone Idai atingiu a área na semana passada, deixando 182 mortos. O risco do rompimento de barragens por causa das fortes chuvas preocupa as autoridades. Além disso, a capacidade de algumas represas se aproxima do nível máximo. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, fez um pedido para que aqueles que vivem perto de rios saiam de casa. Ainda há muitas famílias aguardando socorro em áreas isoladas pela água. E como muitas pontes e estradas foram arrasadas pela água, tanto em Moçambique como no Zimbábue, as operações de socorro são complicadas. Ontem, o presidente moçambicano declarou que o número de mortos pode chegar a 1000. Como diz o ditado, há males que vêm para o bem. Pelo menos é o que podem dizer os pais de uma criança de 6 anos que precisa de 50 mil euros para fazer uma cirurgia. Um roubo em uma cidade do interior da França, sem querer, fez com que tudo isso se resolvesse. Veja na reportagem do correspondente Luciano Júnior. As imagens são do dia 2 de março. Veja que o último homem da fila fica de olho em um cofrinho exposto no balcão. Aos poucos ele vai ajeitando, até que coloca o objeto dentro do casaco. Tudo aconteceu dentro deste supermercado que fica em Gonesse, uma pequena cidade próxima a Paris. O gerente, quando viu as imagens do circuito interno, ficou indignado e tomou uma decisão: divulgá-las na internet. E olha,
a iniciativa deu mais certo do que ele esperava. Eu senti muita raiva depois deste roubo. Fiquei bem nervoso. E para nós foi uma maneira de tornar público o que aconteceu e, eventualmente, recuperar esse cofrinho. O cofrinho era parte de uma campanha para conseguir doações para o garoto Tilian Baudelot, de 6 anos. Ele sofre de uma doença rara que compromete o movimento das pernas. O problema pode ser corrigido, mas a cirurgia é muito cara, cerca de R$215 mil. Ele poderá andar, é o nosso desejo. São 2 anos que acompanhamos o trabalho do médico que fará a cirurgia para ver a evolução das crianças operadas. E hoje, a maioria delas consegue andar. A indignação em relação ao roubo fez o vídeo viralizar. Foram cerca de 50 mil compartilhamentos e mais de 1 milhão de visualizações. Mas como dizem há males que vêm para o bem, este site de financiamento coletivo alavancou as doações. Antes da divulgação do roubo, a arrecadação estava em R$9 mil. Agora já bateu os 200 mil. Eu queria agradecer a todas as pessoas que fizeram doações, participaram e que compartilharam o vídeo. O ladrão de 58 anos foi preso. Moradores da pequena Gonesse, que em um primeiro momento ficaram indignados, agora não escondem o alívio por tudo ter dado certo. A pessoa que fez isso não poderia ter tomado essa atitude. Mas no final, isso acabou acelerando a arrecadação, os fundos para a operação, e isso é muito bom. Serão necessárias 3 cirurgias. 2 já estão marcadas para o mês de maio. A outra acontecerá em novembro. Tempo suficiente para arrecadar o que ainda falta de dinheiro. Para o pai, a chance de ver o filho andar e correr sem apoios é muito grande. E Tilian mostra que disposição para isso não vai faltar. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. E agora o esporte. A pressão no São Paulo está insustentável. O jogador deixou o treino após ser cobrado pela comissão técnica. Além disso, o tricolor corre o risco de ser eliminado precocemente do Paulistão. No São Paulo, a crise se instalou de vez. O clima não está legal, não tem como, a gente perdeu um clássico. Pior é que, além de perder por 1-0 para o Palmeiras, Hernani sofreu um estiramento na coxa esquerda e vai ficar fora por até 4 semanas. Sem o ídolo, o time vai precisar de uma vitória simples contra o São Caetano para não ser eliminado precocemente do Paulistão. Com uma pressão que existe e que é natural que exista, ninguém está fugindo dela, não. Aí quem reage é quem realmente é diferente num contexto que todos nós sabemos que o futebol te exige. O técnico Mancini transferiu a pressão para o elenco. Marcou uma reunião a portas fechadas e fez duras críticas aos atletas. Mas nem todos aceitaram as cobranças. O goleiro reserva Jean ficou revoltado. Se recusou a aparecer no campo para treinar e foi afastado pela diretoria por indisciplina. O presidente Leco tentou amenizar e deixou o clima ainda pior. Ele acertou verbalmente a contratação de Pato, mas Cuca, que assume a equipe no mês que vem, não quer o atleta. Ele pretende usar o dinheiro para trazer outros nomes. No São Paulo, a crise está bem longe de terminar. Na Bolívia, um jogador brasileiro foi vítima de racismo. Serginho, atacante do Jorge Wilstermann, até que tentou calar a torcida do Blooming com seu talento e quase marcou um gol de placa. Mas depois de quase 90 minutos de insultos vindos das arquibancadas, o brasileiro não resistiu. Deixou a partida aos 40 minutos do segundo tempo, após ter relatado a arbitragem ainda na etapa inicial os xingamentos que recebeu. Não estamos de acordo em nenhum momento com os atos de racismo, isso jamais lo vamos a permitir. O ato de xenofobia e racismo fez o presidente Evo Morales se pronunciar. Morales disse que o futebol é um esporte que une os povos e que não se deve permitir que seja manchado por atos discriminatórios. O Jorge Wilstermann também apoiou a decisão de Serginho em deixar o campo. Falou que atos desse tipo não podem ficar impunes. Em um comunicado, Blooming ressaltou que condena todo ato de discriminação e racismo.
O caso já está na Federação Boliviana de Futebol. Se punido, Blooming pode perder 6 pontos, jogar sem torcida e até ser rebaixado. As estações e os vagões do metrô de Belo Horizonte vivem cheios de gente. A lista de objetos esquecidos por lá é grande e só 20% dos donos são encontrados. O senhor já esqueceu alguma coisa aqui no metrô? Já, guarda-chuva. Essa correria do dia a dia, você acaba esquecendo, né? Fez uma falta danada, cheguei até a tomar chuva, mas fazer o quê? O João perdeu o registro profissional, mas teve sorte. O documento foi devolvido. Não sei como foi parar lá, mas eles entraram em contato com o conselho entrou em contato comigo. Computador, sanfona, bengala, saxofone e até uma dentadura. É difícil de acreditar, mas tudo isso já foi esquecido aqui, nos vagões do metrô de Belo Horizonte. Só em 2018, mais de 3.600 objetos foram encontrados por funcionários do metrô. Entre os artigos mais esquecidos estão documentos em geral e cartões do transporte coletivo. A gente achou de tudo aqui, desde uma bolsa com artigos eróticos, capacetes de motociclista, skate, guarda-chuva. 200 mil pessoas utilizam as estações do metrô diariamente em Belo Horizonte. E segundo a CBTU, é nas férias e nos feriados que o índice de perdas aumenta. Os objetos esquecidos ficam guardados por um mês no setor de achados e perdidos. Tudo é catalogado. Os itens que não são requeridos pelos proprietários vão para uma instituição, carteiras de trabalho vão para o Ministério do Trabalho, CNHs vão para o Detran-MG e Instituto de Identificação da Polícia Civil recebe as carteiras de identidade. Foi o que aconteceu com o João. Ele garante que isso não vai se repetir novamente. Agora ele anda sempre comigo, dentro do meu bolso, bem guardadinho. O físico brasileiro Marcelo Gleiser se tornou o primeiro latino-americano a vencer o prêmio Templeton, considerado Nobel da Espiritualidade. Gleiser é professor de física e astronomia e especializado em cosmologia. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas vive nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Com 5 livros publicados, o estudo de Marcelo Gleiser foca em demonstrar que ciência e religião não são inimigas. Ele diz que as duas estão direcionadas para responder perguntas muito similares sobre a origem do universo e da vida. A ciência, para mim, é uma questão espiritual, porque quando você questiona o mundo, a natureza e o lugar da humanidade no universo, você está questionando coisas muito antigas, questões que precedem a ciência e que são parte da mais velha religião conhecida. O brasileiro recebeu hoje o prêmio Templeton no valor de $1,5 milhão de dólares. A premiação é financiada pela fundação do falecido John Templeton, um americano que fez fortuna em Wall Street. Entre os vencedores em anos anteriores estão Madre Teresa de Calcutá e o Dalai Lama. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.